Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, agradecer o privilégio de compartilhar da palavra de Deus. E nesta manhã eu gostaria de compartilhar com você que está ouvindo acerca de um texto muito conhecido não só por cristãos do mundo inteiro, mas por todas as pessoas, até mesmo aquelas que não são cristãs, que não são crentes, que não frequentam nenhuma igreja, talvez até mesmo ateus. Todos incondicionalmente já ouviram falar acerca deste texto que nós vamos ler, que está em Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23, versículo 1, que diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amados, esse é um texto muito conhecido. É um texto que não há dificuldades extremas em se pregar, até mesmo de se entender. Mas apesar disso, muitos entendem, interpretam de uma forma às vezes errônea, de uma forma às vezes incompleta. Por quê? Porque o texto ele fala de uma bênção, ele fala de uma promessa, mas esta promessa ela não é simplesmente de uma forma incondicional. A promessa de Deus, que Deus tem para o seu povo, a começar por aí, porque a palavra de Deus é acerca do seu povo, para o seu povo, ela tem uma condição para tal. Vou explicar. Apenas neste primeiro versículo que nós lemos, a palavra diz: O Senhor é o meu pastor. E depois ela faz uma segunda afirmação: nada me faltará. Aqui são duas afirmações que elas estão interligadas no mesmo versículo, mas separadas por um ponto e vírgula. Isso tem alguma coisa a ver? Influencia alguma coisa? Sim. Muitas vezes nós ouvimos falar acerca deste texto, e às vezes as pessoas falam o próprio versículo dizendo: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É um complemento da primeira afirmação. Mas na verdade não. Como essas duas afirmações que são distintas, mas estão interligadas, isto é, elas têm uma conexão entre elas, e qual seria esta conexão? O que liga essas duas afirmações? É que a primeira é uma afirmação concreta e é uma condição de vida. Baseada nesta primeira afirmação, nesta condição de ter Jesus como seu pastor, vem a segunda afirmação, que é uma promessa para aquele que vive a primeira afirmação, aquele que tem Jesus como pastor da sua vida, ou seja, ele alcança esse benefício da certeza de que nada lhe faltará. Por isso, essas duas afirmações distintas estão interligadas, mas separadas por ponto e vírgula, porque são duas afirmações, mas que uma depende da outra. É condicional. A bênção de nada faltar está condicionada à primeira afirmação, que é ter Jesus como seu pastor. Então, partindo deste princípio, entendendo, primeiro nós fazemos uma pergunta, indaguemos a nós mesmos: o que é ter Jesus como pastor? Primeiramente, meus irmãos, ter um pastor. O pastor é aquele que cuida, é aquele que sustenta, que dirige, que conduz, é aquele que dá o alimento, é aquele que ensina, é aquele que guarda, que protege, que livra, que sara as feridas, é aquele que cuida de um rebanho. E a palavra nos diz que nós somos rebanhos de Cristo. A palavra nos coloca como ovelhas deste bom pastor, que é o Senhor. Por que bom pastor? Porque em João 10:10, o Senhor diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Ele fala acerca do bom pastor. Eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, nós vimos na palavra que Jesus, ele se apresenta como este bom pastor. Bom, porque só ele é bom, só ele poderia dar a sua própria vida por estas ovelhas. E a palavra nos coloca como o rebanho de Cristo. Então Jesus é o pastor e nós somos o rebanho, nós somos as ovelhas. E a função do pastor é essa:
é cuidar, é preservar, é dirigir, é guiar, é dar descanso, é dar refúgio, é ser a fortaleza, a proteção da ovelha, é dar o sustento diário. Todas essas coisas, é cuidar, é curar quando tem uma ferida, é tratar. E sempre com amor, com zelo, com carinho, tendo a ovelha como algo precioso. E assim é a pessoa de Jesus Cristo para com cada um de nós. Para com cada um que tem Jesus como seu verdadeiro e único pastor, o seu bom pastor. Quando nós passamos a ter Jesus como pastor, é algo notório. Não só nós podemos perceber, mas as pessoas em torno a nós, elas conseguem identificar isto. Como? As nossas decisões somos nós que tomamos ou nós colocamos diante de Deus, diante do nosso bom pastor. Quando temos que fazer escolhas, nós procuramos saber da parte do Senhor o que é melhor para nós, e não segundo aquilo que nós achamos que poderia ser. Aquilo que devemos fazer, mas nós não queremos, mas nós fazemos porque o nosso bom pastor nos ensina na palavra. Um exemplo simples, prático aqui, amarmos uns aos outros, amarmos ao Senhor, praticar as boas obras, etc. Tudo aquilo que nós fazemos depende da direção de Deus. Tudo aquilo que nós temos é condicionado àquilo que Deus nos dá, que Deus nos concede. Tudo aquilo que alcançamos é porque o Senhor nos concedeu. O Senhor nos concedeu aquilo, nos deu aquela bênção. Tudo aquilo que nós preservamos é o Senhor que preserva para nós. Se estamos bem, vivos, com saúde, de pé, é porque o Senhor tem cuidado de nós. Então tudo tem no Senhor na direção, na proteção, no sustento, no cuidado, na prosperidade, se vier, seja qual for. Tudo é o Senhor que concede. Então nós vemos que Jesus, ele é o nosso bom pastor, isto é, o convite de Cristo está aí, mas depende de eu, como ovelha, aceitar Jesus como pastor da minha vida e agora colocar a minha vida diante do Senhor e falar: Senhor, toma conta, Senhor, me dirige, cuida de mim. Eu dependo deste bom pastor, eu dependo de Ti, ó Senhor. Aí eu coloco Jesus como pastor da minha vida. E quando eu faço isso de forma verídica, de forma real, aí entra a segunda afirmação, porque ela é condicionada à primeira. A primeira é ter Jesus como pastor da sua vida. Muitos falam de boca que tem, mas poucos vivem essa realidade. Mas quando nós vivemos esta realidade, nós alcançamos esse mistério, esta graça de Deus, este entendimento, compreensão, e passamos a viver tendo Jesus como nosso bom pastor, então entra a segunda afirmação que nos diz: nada me faltará. Amados, mas é bom nós interpretarmos, discernirmos a palavra e não só levarmos para aquilo que nos interessa, isto é, eu preciso de uma bênção financeira, preciso de uma bênção de saúde, preciso de uma bênção familiar, preciso de uma bênção espiritual, preciso de uma bênção de paz e alegria, seja qual for. Nada vai faltar. Deus prometeu que não vai faltar, então nada vai faltar. Nada faltará. Não faltará bênção de alegria, de paz, de prosperidade, bênção de descanso, refrigério para a alma, direção de Deus. As coisas vão dar certo. Só que, quando o salmista, usado por Deus, inspirado por Deus, diz esses salmos, ele diz: nada me faltará, é literalmente nada faltará. Não nos faltarão coisas boas, mas não nos faltará também problemas, dificuldades, adversidades e tribulações. Isto é bíblico, o próprio Senhor Jesus falou em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque ele se coloca à frente deste problema, eu venci o mundo, porque ele é o nosso bom pastor. Se ele venceu, ele nos concederá também essas vitórias, porque ele que cuida de nós. Então, quando o salmista diz nada me faltará, é nada mesmo. Não nos faltará alegria, mas não nos faltará momentos de tristeza. Não nos faltará paz, mas teremos momentos de aflição, de angústia, por mais que não queiramos. Não nos faltará portas abertas, mas também não nos faltará momentos que portas se fecharão na nossa cara. Não nos faltará saúde e vigor físico, mas por alguns momentos teremos de passar momentos de enfermidade, de dificuldade com relação à vida, à saúde.
o vigor. Não nos faltará esperança. Às vezes, a desesperança baterá na porta do nosso coração. Não nos faltará momentos maravilhosos, inesquecíveis, de alegria, de gozo, de paz, refrigério, mas não faltará momentos de tribulação e duras provas. Não faltará. Quando o salmista diz não faltará, ele não cita nenhuma objeção. Ele não restringe. Isto faltará, aquilo não. Não, é nada. É nada. Então podemos nos perguntar, se nada faltará, ou seja, não nos faltará momentos bons, mas também não nos faltará momentos ruins. Podemos olhar lá fora e ver o mundo, o ímpio, o ateu, o incrédulo, vivendo as mesmas coisas, aparentemente. Eles possuem momentos de dificuldade, mas também possuem momentos bons. Então qual seria a diferença de ter Jesus como o seu pastor? Meus amados, por dois motivos principais básicos, digamos assim. Básicos, para nossa compreensão básica do texto aqui referido. Primeira coisa, quando o Senhor Jesus ele é o nosso pastor, não nos faltará os momentos de provas, de lutas, de dificuldades, é verdade. Mas nós, diferentemente do ímpio, do mundo, aquele que não possui Jesus como nosso pastor, nós não estamos à mercê do acaso, à mercê da própria sorte. Se conseguiu bem, se não conseguiu, dane-se. Não. Nós temos Jesus como nosso pastor. Passaremos momentos, às vezes, de dificuldade, sim. Mas em Jesus, nós somos mais do que vencedores, nos diz a palavra. Em Cristo, tendo Jesus como nosso pastor, não somos nós que guerreamos. Nós apenas temos o trabalho, a dificuldade de esperar e de descansar no Senhor, porque é Ele que guerreia por nós, é Ele que nos garante a vitória, porque é Ele que cuida das nossas vidas. Não eu mais vivo, Cristo vive em mim. Este é o Evangelho, é o princípio do Evangelho, o princípio de uma vida cristã, é ter Jesus como nosso bom pastor. Ele cuida de nós. Quando Jesus cuida de nós, Ele peleja por nós, e em pelejar por nós, Ele nos garante a vitória. A vitória, ela é certa. Não temos dúvida se alcançaremos vitória. Sabemos que passaremos por tribulações como todas as outras pessoas, mas a nossa vitória é garantida no nome de Jesus. Em segundo lugar, e até o principal, todas estas experiências de lutas e superação das lutas nos trazem experiências que nos fortalecem na fé, que forjam o nosso caráter, que traz mais esperança e nos dão uma certeza maior daquilo que é a maior bênção que Deus tem para nós, que é a nossa salvação, que é a eternidade com Cristo. E é interessante, falando de uma forma abreviada aqui, no capítulo 23, alguns detalhes que acho interessante compartilhar com os irmãos. A gente vê alguns benefícios em todo o capítulo 23. Nós lemos o primeiro capítulo, o primeiro versículo, perdão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui ele fala da condição. Deitar-me faz em verdes pastos, fala do descanso. Conduza-me ou guie-me às águas tranquilas, é a direção do Senhor. Refrigera a minha alma, fala do refrigério. Fala do repouso. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É a justiça de Deus imperando nas nossas vidas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Essa condição para andar pelo vale da sombra da morte, tendo certeza da vitória, é a fé. A fé, fruto do Espírito, que Deus deposita em nós, é um dos benefícios. A tua vara e o teu cajado me consolam, é o consolo de Deus para nossas vidas. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, é Deus honrando aquele que está em Cristo. Unges da minha cabeça com óleo, a unção de Deus. O meu cálice transborda, é o transbordar do Espírito Santo, das bênçãos, da alegria, do gozo, da paz. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E aí ele termina de forma maravilhosa dizendo a grande promessa que aqui foi falada. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É a salvação.
Então nós vemos os benefícios, né, que alcançamos através de Cristo. Nós alcançamos estas bênçãos através de Jesus Cristo. E quando nós alcançamos essas bênçãos, quando nós temos Jesus como nosso bom pastor, nós passamos também a viver em humildade, dependência, justiça, misericórdia, fé, fidelidade, honra, descanso, amor, renúncia, retidão e vitórias. Como eu sei isso? A palavra do Senhor é um mistério, ela é maravilhosa. Todos esses benefícios do capítulo 23 estão condicionados a um versículo, e é o primeiro do capítulo 23. O primeiro versículo do capítulo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aqui ele fala da condição e da promessa, e ele vai descrevendo a promessa durante todo o capítulo. E é interessante que essas características que eu disse, que nós passamos a viver estão em cada capítulo seguinte, sempre no primeiro versículo. No primeiro versículo, sempre no primeiro versículo do capítulo 24, diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nela habitam. É a humildade, é o reconhecimento de que nós não somos nada sem o Senhor e que Deus é tudo nas nossas vidas. No capítulo 25, a ti, Senhor, elevo a minha alma, é a entrega, é a dependência de Deus. Capítulo 26 diz: julga-me, ó Senhor, pois tenho andado na minha integridade. É a justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Lembram desse versículo? Pois é, justiça de Deus. É andar em justiça, em humildade, em dependência. Também tem no capítulo 27, sempre no primeiro versículo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Fé. Andar em fé. O justo viverá da fé. Então nós vemos que tem sempre uma ligação, um texto bíblico que confirma aquilo que está sendo falado. No capítulo 28, ainda sempre no primeiro versículo: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. Pois se te calares a meu respeito, serei semelhante aos que descem a cova. Não emudeças perante mim. Me socorra. É a misericórdia de Deus. Quando nós alcançamos a misericórdia de Deus, nós vivemos em misericórdia. Capítulo 29. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. É a glorificação, é a honra que nós damos a Deus. Quando nós honramos a Deus através das nossas vidas, atos e escolha, o Senhor nos honra de bênçãos espirituais e também bênçãos aqui sobre essa vida. Dá honra a quem tem honra, e Ele manda a honra, manda a sua glória sobre nós. Capítulo 30. Eu te exaltarei, ó Senhor, pois tu me levantastes e não permitistes que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. É a fidelidade do Senhor na hora do aperto, na hora da luta, na hora da dificuldade. É a fidelidade de Deus, é andar em fidelidade. Porque Deus é fiel conosco, mas nós andamos também nesta fidelidade, sendo fiel para com o Senhor. É uma troca. É um estilo de vida que nós adotamos e que o Senhor nos concede. Tudo aquilo que nós damos ao Senhor, o Senhor reverte bênçãos para nós e concede a nós, porque Ele cuida de nós. Capítulo 31, no primeiro versículo sempre: em ti, ó Senhor, me refugio, nunca seja eu envergonhado. Livra-me pela tua retidão. É o descanso, é o livramento, é o descanso. Não só físico, não só psicológico, mas também espiritual. No momento de luta que estamos atravessando, é o descanso. Capítulo 32. Bem-aventurados aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Fala do amor. Porque a palavra diz que o amor, ela cobre uma multidão de pecados. E o amor é o vínculo da perfeição. Aqui fala do amor. Quando nós estamos em Cristo, temos Ele como pastor das nossas vidas, alcançamos aqueles benefícios e andamos nisso, nessas características. Andamos em amor. Não o amor eros, o amor que rege o mundo, o amor corruptível. Andamos em ágape, andamos no amor de Deus, andamos em amor. 33. Regozijai-vos no Senhor, vós os justos,
Aos retos convém o louvor. Retidão. Andamos em retidão. Louvai ao Senhor em todo o tempo. Capítulo 34. O seu louvor estará continuamente na minha boca. É a renúncia do homem. Por que a renúncia do homem? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Para que nós fomos criados? Para a honra, glória e adoração do nome do Senhor. Quando nós renunciamos a nós anunciamos, proclamamos a glória de Deus através do nosso louvor, da nossa glorificação, da nossa adoração. Nós damos honra ao Senhor, nós glorificamos, isto é, nós renunciamos o nosso eu para glorificar e exaltar o nosso Senhor. Capítulo 35, para encerrar, ainda no primeiro versículo. Pleiteia, ó Senhor, com aqueles que pleteiam comigo. Peleja, ó Senhor, contra os que pelejam contra mim. Ou seja, Senhor, guerreia comigo, com aqueles que guerreiam comigo. E guerreia contra aqueles que guerreiam contra mim. Aqui fala da vitória. Vitória. Qual vitória? O Senhor, Ele não quer simplesmente conceder você uma vitória. Eu busco a Deus, alcanço uma vitória. Busco de novo, alcanço outra vitória. Fica um Deus de troca, é uma moeda de troca. Deus não é moeda de troca. Quando nós temos Jesus como o nosso bom pastor, vivemos, alcançamos aqueles benefícios através da condição que é tê-lo como pastor, sabendo que nada faltará, e termos a segurança das vitórias em meio às tribulações, alcançaremos todas aquelas bênçãos que nós lemos no capítulo 23, e em cada capítulo, nos primeiros versículos, andaremos naqueles atributos, naquelas características, amor, fé, e a última que foi citada é aquela completa de tudo, em tudo, vitórias. Qual vitória? A nossa vitória não é apenas uma ou outra. O Senhor não quer te dar apenas uma vitória. Tendo Jesus como nosso bom pastor, Ele faz de nós vitoriosos. Nós não temos que alcançar uma ou duas vitórias. Nós devemos ter uma vida de vitórias. Sermos vitoriosos em essência, porque o Senhor Jesus já venceu o mundo e já venceu a morte. Conquistando tudo isso, conquistando a vida eterna até mesmo para nós. Se Deus deu seu único filho para nos salvar, o que Ele não faria para te abençoar aqui nessa terra? Para te conceder paz, alegria, gozo, descanso, refrigério. Fica assim para você, mais uma vez, a palavra do Senhor, Salmos 23, resumidamente, um salmo tão conhecido, mas em realidade poucos compreendem de fato o que significa esses salmos, o que significa ter Jesus como pastor, o que é ter Jesus como pastor, o que é ter um pastor, qual é a função de pastor, qual é a função da ovelha em meio ao pastor, diante do pastor, e diante disso o que é nada faltar, e que são todas aquelas coisas que o capítulo 23 me fala. Fica então a dica, medite segundo aquilo que você tem ouvido, que você tem entendido, que você possa meditar na palavra e meditar mais neste capítulo, porque eu tenho certeza que o Senhor quer visitar o seu coração e quer te fazer entender ainda mais os mistérios que Ele tem para te revelar através da sua palavra. Que Deus te abençoe.